Ei, bom te ter de volta. Então, chegamos ao nosso exercício de número 46 do nosso capítulo 14. Diz o seguinte: determine se existir. Então, temos quatro opções de tangente: tangente de 4π sobre 3, tangente de 5π sobre 3, tangente de 5π sobre 6 e a tangente de 7π sobre 6. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer uma afirmação, né? Ele fala para determinar se existir um pedido condicional, né? Então, o que acontece? Você tem que saber que a tangente ela não existe em dois pontos, que é o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Eu vou trazer para você o nosso ciclo trigonométrico. Está posicionando bem ele aqui. Vou só aumentar um pouquinho. Então, se você bem lembra, como a gente viu em aulas anteriores, a nossa tangente ela é uma linha que passa aqui na nossa tangenciando, né, no nosso ciclo trigonométrico e ela está aqui, né? Então, ou seja, conforme os valores dos meus graus vão crescendo, ela vai crescendo ou diminuindo aqui de acordo com essa linha. Sendo assim, você tem que pensar aqui comigo que quando você tiver o π sobre 2 ou 90 graus, esse arco aqui ele vai ficar paralelo a essa linha aqui de azul que eu fiz. Então, por exemplo, se eu pegar aqui com uma outra cor, né? A cor verde, ó, você pode ver que eles vão ficar paralelos. E por a própria definição de reta paralela, né? Você lembra bem que são duas retas no mesmo plano que não tem ponto em comum. Então, por isso que o π sobre 2 e, é claro, também que o nosso 3π sobre 2, que é o lado de baixo do nosso π sobre 2, não vão ter tangente. E se você percebeu, nós não temos esses casos bem aqui nas nossas opções. Então, todas elas existem. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente é bom sempre começarmos a fazer é entender qual o grau que está para a gente saber se a gente está trabalhando no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. E aí eu vou te chamar a atenção. A gente sabe que o nosso seno ele é positivo no primeiro quadrante e o nosso cosseno também é positivo no primeiro quadrante. Então a nossa tangente ela vai ser positiva no primeiro quadrante. No segundo quadrante, nosso seno ele já é, perdão, nosso seno ainda é positivo, erro meu, e o nosso cosseno ele é negativo. Nesse caso, então, no segundo quadrante, a nossa tangente ela vai ser negativa. No terceiro quadrante, nós ainda temos o nosso cosseno negativo. Tá? E também temos o nosso seno negativo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que a nossa tangente também é seno dividido por cosseno, então, ou seja, menos dividido por menos, eu tenho, então, um sinal de positivo. Então, no terceiro quadrante, a nossa tangente, ela é positiva. E por fim, no quarto quadrante, o nosso seno ainda permanece negativo, mas o nosso cosseno ele já é positivo, então menos dividido por mais, a nossa tangente no quarto quadrante ela é negativa. Tudo bem? Então, eu só apenas preciso agora me situar de quais graus eu estou falando. Então, ou seja, eu tenho 4π sobre 3, 5π sobre 3, 5π sobre 6 e 7π sobre 6. E aí, como a gente já vem, a gente lembra bem também que o π ele equivale a 180 graus, né? Ou meia volta da circunferência, ó, tá bem aqui. Sendo assim, eu posso substituir o meu π por 180 graus para achar o ângulo equivalente. E aí eu tenho 4 vezes 180 dividido por 3 e eu encontro, então, 240 graus aqui na primeira. Então, ou seja, calcular a tangente de 4π sobre 3 é a mesma coisa que eu estou calculando a minha tangente de 240 graus. 5π sobre 3, eu vou ter 5 vezes 180 dividido por 3, eu posso até fazer mais rápido, né? 180 dividido por 3 dá 60, 60 vezes 5, ou 6 vezes 5, 30, né? Repito só mais um zero. Então aqui eu estou falando da tangente de 300 graus. Embaixo, logo, eu tenho 5π sobre 6, ou seja, 180 dividido por 6 eu já tenho 30, né? 30, 3 vezes 5, 15, então eu estou falando da
tangente de 150 graus. E por último, eu também tenho a tangente de 7π sub 6, e eu tenho também, né, que a 180 dividido por 6, eu já sei que é 30, né? Então, 3 vezes 7, 21. Então, eu estou falando da tangente de 210 graus. Nesse ponto aqui, o que eu posso estar fazendo? Eu sei que o meu 240 ele está no terceiro quadrante. Por que eu sei que ele está no terceiro quadrante? Porque o primeiro quadrante ele vai do 0 ao 90 graus. O meu segundo quadrante ele vai de 90 a 180. O meu terceiro quadrante ele vai de 180 a 270. E o meu quarto quadrante ele vai de 270 a 0 ou 360 graus, da maneira como você estiver trabalhando, ou 2π também não tem problema. Então, ou seja, 240 ele vai estar entre 180, porque ele é maior que 180, né? E menor que 270. Então, ou seja, a minha tangente ela está no terceiro quadrante. E como a gente já fez agora, você pode ver que se trata de uma tangente positiva. O que a gente apenas tem que fazer é descobrir o ângulo notável. E, você já pode perceber só passando aqui. E aí a gente descobre, então, que a nossa tangente de 240 faz um ângulo notável. Então, ela vai ser igual à nossa tangente de 60 graus. A nossa tangente de 300 graus, né? Ou seja, ela já é maior que 270 e vai ser menor, obviamente, que 360, foi aqui. E aí eu já tenho que o meu ângulo notável também ele é igual à minha tangente de 300 graus. Com um detalhe, você pode reparar que no quarto quadrante ela se trata de uma tangente negativa. Então, ou seja, ela é igual a menos a tangente de 60 graus. O oposto da de cima. A minha tangente de 150 graus, vou fazer a linha aqui, ela é um ângulo notável com a minha tangente de 30 graus, lembrando, contudo, todavia, que como está no segundo quadrante, ela é negativa. E por último, a minha tangente de 210 graus, que também é um ângulo notável com a minha tangente de 30 graus. E no terceiro quadrante, a minha tangente, ela também é positiva. Pronto. Já matamos aqui, agora é só usar a nossa tabela, e a nossa tabela é muito fácil de fazer, é só a gente lembrar aqui, né? Primeiro eu chamo o meu seno, depois eu chamo o meu cosseno, e por último eu chamo a minha tangente de 30, 45 e 60 graus. O meu seno eu vou contar de 1 a 3, né? 1, 2, 3. Vou tirar a raiz quadrada de 1 é 1. Eu vou botar a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 e vou dividir no final tudo por 2. O meu cosseno é o contrário, então eu vou pegar a raiz quadrada de 3 sobre 2, a raiz quadrada de 2 sobre 2 e meio. E a minha tangente ela é seno sobre cosseno, então apenas eu preciso dividir os valores, né, do meu seno pelo meu cosseno. Então, meio dividido por raiz de 3 sobre 2, você pode fazer aqui, ou seja, é só pegar o meio e multiplicar pelo inverso, né? Eu vou ter aqui, ó, só fazer 2 cortes, eu vou ter 1 sobre raiz de 3. Eu tenho que, então, racionalizar, e aí vai ficar raiz de 3 sobre 3. Todo número dividido por ele mesmo é 1. E aqui eu tenho raiz de 3. Também vou fazer aqui rapidinho a conta para você. Tem rascunhão. Vou botar a raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso da de baixo, né, que é 2 sobre 1. E aí eu posso cortar aqui e sobe então o raiz de 3. Tá? Coloquei ali. Tudo bem? Então, um mnemônico para você não esquecer. E aí agora é só de ser feliz e colocar as respostas correspondentes. Então, por exemplo, a nossa tangente de 60 graus, ela está aqui, olha lá, ó, raiz de 3, raiz quadrada de 3, está aqui.
a nossa menos tangente de 60, então, ou seja, eu vou repetir a tangente de 60 com o sinal negativo, a menos tangente de 30, está aqui a minha tangente de 30, então, menos raiz de 3 sobre 3, e por último, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Esse 3 aqui, muito feio. Só. Tudo bem? Então, te vejo no próximo exercício. Um forte abraço.